Senhor, o Bom Pastor, e TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Salve Roma! Estamos aqui mais uma vez com o programa Em Defesa da Fé. Hoje vamos dar continuidade ao trabalho que estávamos fazendo na semana passada. Na semana passada nós começamos com uma parte mostrando aqui as adulterações bíblicas, mostrando que todas as Bíblias protestantes estão adulteradas ou falsificadas, com mudanças propositais, com o intuito de perseguir a Igreja de Deus, a Igreja Católica. Hoje vamos dar continuidade e mostrar outras adulterações. Nós sabemos, segundo as Escrituras, que aquela igreja que vem dos apóstolos, ela é coluna e sustentáculo da verdade. Isso é a Bíblia que diz. Em 1 Timóteo 3,15, diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. E se faz necessário denunciarmos as falcatruas e as malícias que são feitas de forma proposital para perseguir essa igreja, né? Muitas vezes as pessoas acham que às vezes está pegando pesado, está sendo duro demais, né? Acham até que é falta de amor, mas ao contrário. A verdade e o amor, eles andam juntos. São Paulo diz em 1 Coríntios 13,6 que quem ama se alegra com a verdade. Eu mesmo me lembro que quando eu estava ainda na minha vida de pastor protestante, né, que eu achava que eu estava na verdade, o que me libertou da verdade, daquela sectarização, daquela divisão, e me trouxe para a verdade, foi justamente uma pregação de um padre que eu vi na TV. E o padre foi bastante duro comigo. Mostrou várias passagens bíblicas que provavam que só existe uma verdade, que é Jesus Cristo. E ele sendo cabeça de uma só igreja, essa verdade está em sua igreja. Como diz São Paulo, né, em 1 Timóteo 3,15, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Vemos aqui no Catecismo da Igreja Católica o dever social de religião e o direito à liberdade religiosa. No Catecismo número 2104, todos os homens estão obrigados a procurar a verdade, sobretudo naquilo que diz respeito a Deus e à sua igreja. E depois de conhecê-la, a abraçá-la e praticá-la, este dever decorre da própria natureza dos homens e não contraria um respeito sincero para com as diversas religiões que refletem lampejos daquela verdade, que ilumina todos os homens, nem a exigência da caridade que insta os cristãos a tratar com amor, prudência e paciência os homens que vivem no erro ou na ignorância acerca da fé. Então temos dever, né, de mostrar essas verdades, né, de sermos pacientes, né, e com muito amor ir lá e mostrar as verdades referentes às coisas do alto, às coisas divinas, né? Vamos hoje dar continuidade à questão das adulterações. É uma coisa que deve ser mostrada para que as pessoas não caiam no engano de seguir uma palavra de homem achando que está seguindo a palavra de Deus. Vamos mostrar hoje mais umas adulterações da Bíblia Ferreira de Almeida, que é a Bíblia mais utilizada em todo o protestantismo. O tradutor João Ferreira de Almeida, ele cometeu uma adulteração proposital na carta de Pedro, porque ele não queria que os fiéis soubessem do papado de Pedro. Então ele, em 1 Pedro 5,1, ele cometeu um adultério que eu vou provar aqui que foi proposital. Não foi um erro, um engano, foi realmente uma falsificação proposital. Vamos lá. 1 Pedro 5,1 está assim, ó. Aos anciãos que estão entre vós,
exorto eu, que sou ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então, dizendo, aos anciãos que estão entre vós, exorto eu, que sou ancião como eles. São Pedro se diz ancião. E ele está exortando os outros anciãos, através dessa epístola. Olha que interessante. Do mesmo jeito é hoje. O Papa, sendo um ancião, que está acima dos outros anciãos, ele exorta os outros anciãos da igreja. Os outros anciãos da igreja estão debaixo da exortação do Papa, que também é um ancião, também é um sacerdote. Olha o que João Ferreira de Almeida fez. Eu vou levantar e mostrar a vocês que interessante essa adulteração. E olha que tática ele usou. João Ferreira de Almeida, nessa passagem, colocou assim, ele tirou o termo ancião e colocou o termo presbítero. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles. Por que é que Almeida tirou ancião e colocou presbítero? Para que não soubessem do papado. Por quê? No protestantismo, presbítero é um líder denominacional de uma divisão. E às vezes, em algumas denominações, o presbítero ele também está abaixo do pastor. Então, ele, fazendo essa mudança aqui, deixaria oculta a revelação de que Pedro foi papa. Foi uma das formas que ele utilizou. Como podemos provar agora que essa adulteração foi proposital? Vamos lá. O termo presbytes, né, que quer dizer ancião, foi colocado aqui presbítero, na Bíblia Ferreira de Almeida. Nessa mesma Bíblia, nas outras passagens, Pedro traduz, exceto na passagem de Pedro, nas outras passagens, João Ferreira de Almeida traduziu perfeitamente. Vamos lá. Sabemos que no Israel antigo, esse termo ancião era zaken do hebraico, né? Que era um líder de tribo ou um líder de nação. Olha o que João Ferreira de Almeida fez. Traduziu perfeitamente as outras passagens que tinham o mesmo termo grego. Somente na passagem de Pedro é que ele colocou presbítero. Olha que tática, minha gente. Em Mateus 16, esse termo aparece, o mesmo termo, referente aos judeus. Esse mesmo termo aparece, referente aos judeus. E João Ferreira de Almeida traduziu corretamente. Mateus 16, 21. Então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer. Muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, João Ferreira de Almeida aqui traduziu a palavra presbíteros como anciãos. Em Atos dos Apóstolos, essa palavra aparece também. Em Atos dos Apóstolos, Atos 14, versículo 23. Aqui se refere aos anciãos da igreja. Ó. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja. Eleito anciãos em cada igreja. O tradutor Ferreira de Almeida traduziu também como anciãos. Curiosamente, somente para Pedro é que ele botou o presbítero. Vejam que tática, minha gente. Como a igreja é perseguida, né? Através da mentira, né? Através das adulterações. Somente para Pedro é que ele traduziu como presbítero. Nas outras passagens, tanto referente a judeus como aos cristãos, ele traduziu como ancião. O termo presbíteros tem um sentido também de embaixador, porque sabe-se que na igreja de Deus, na igreja prometida pelos profetas, né? Os profetas que
que anunciavam a boa nova, anunciavam que existiria uma aliança eterna, quando eles profetizaram a igreja de Deus, eles profetizaram que essa igreja seria também uma nação. Seria um só povo em uma só nação. Por isso a questão do termo presbítero de ancião tem um sentido de embaixador também. Vamos ver que o profeta Isaías, quando ele profetiza a aliança eterna, a aliança do reino, ele diz que vai ser dada a uma nação. Jesus também diz em Mateus 21, 43, quando ele diz a Israel que vai tirar o reino de Israel e vai dar a outra nação. Etni, o termo que ele usa, nação. Ele diz, o reino do céu será tirado de vós e será dado a outra nação. Algumas traduções está povo. E aí, é uma das provas, porque o Vaticano hoje é uma nação, um Estado independente. Porque, minha gente, toda profecia que saiu da boca de Jesus, ela tem que ser cumprida. Toda profecia que veio do alto, ela tem que ser cumprida. Por isso o Vaticano hoje é uma nação. Para confirmar o que está aqui nas Escrituras. Isaías já profetizou que o reino seria dado a uma nação. Isaías 55, do 3 ao 5, diz assim, escutai-me, vinde a mim, ouve-me e vivereis. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Com efeito, eu o pus como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Assim tu chamarás por uma nação que não conheces. Mais uma prova, que nessa época o Vaticano não existia. Tu chamarás por uma nação que não conheces. Daí o termo ancião, de chefe de Estado e de líder religioso, O Papa, um patriarca, Minha gente, vou mostrar aqui também outras adulterações. Existem 1000 razões, 1000 artimanhas para adulterar a palavra de Deus, para que os fiéis não fiquem sabendo das revelações. Na Bíblia Protestante Online, em 1 Coríntios 9:5, diz assim: não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente. Olhe que interessante. Essa adulteração ela é bem tendenciosa. Ela tem duas funções, duas finalidades. Primeira finalidade. O termo usado foi Adelphen Gnaica, Ou seja, esposa irmã. Se o apóstolo Paulo chama esposa de irmã aqui, destruiria aquela teoria protestante, que eles dizem que o termo Adelph não pode ser usado para irmãos de fé, nem parentes. Eles dizem que só pode ser usado para irmãos carnais, que é para tentar dizer que Jesus tem irmãos. Só que eles adulteraram por duas finalidades aqui. Tiraram o termo irmã, de Adelphen, E também a questão do termo crente. Eles colocaram o termo crente, adicionaram o termo crente. O termo crente não existe na Bíblia. Eles colocaram o termo crente aqui, porque os protestantes, quando surgiram no Brasil, eles se autodenominaram os crentes. Então eles colocaram essa palavra na Bíblia para pensar que essa palavra é bíblica. Mas o termo Adelphen Gnaica é esposa irmã. Esposa irmã, jamais esposa crente. Porque eles se autodenominaram os crentes. Mas a palavra diz lá em Tiago 2,19 que até o diabo crê, Tiago 2,19 diz assim: crês que há um só Deus? Faz bem. Os demônios creem que tremem. E esse termo crente não existe na Bíblia. Então, essa adulteração teve duas funções. Colocar o termo crente na Bíblia, que não existe esse termo na Bíblia, e tirar o termo irmão. E vou mostrar em outras adulterações, no próximo bloco, que quando tem o termo irmãos, no sentido de irmãos de fé, eles adulteram a passagem. Porque eles quiseram incutir na cabeça dos fiéis que o termo Adelph seria somente
para irmãos carnais. Então, até o próximo bloco, vamos dar continuidade a isso aqui. Uma escola tem que ensinar como ser. Aqui a gente não ouve falar de valores, a gente vive isso na prática. Importante essa base da escola, da minha família. O curso que eu escolher, eu sei que eu vou estar preparada. E graças ao Neves, além de eu conseguir passar, eu vou ser um bom profissional. É isso que a gente vivencia, educação com atitude. Tenho orgulho dessa escola. Aqui eu sou feliz. É completo. É o meu colégio. E pode ser o seu. Visite a Jerusalém Artigos Religiosos, uma grande variedade de terços, imagens, CDs, livros, camisetas e os produtos da Canção Nova. Jerusalém Artigos Religiosos, agora em 3 endereços. Loja 1, Rua Felipe Camarão 644, Cidade Alta. Shopping 10 no Alecrim e na Zona Norte, no Nordestão de Santa Catarina. Jerusalém Artigos Religiosos, evangelizando a sua família. Estamos aqui de novo e vamos dar continuidade a o que estava sendo feito desde a semana passada. A questão das adulterações das Bíblias protestantes. Como eu venho falando, a questão do termo irmãos, quando várias vezes os irmãos aparecem na Bíblia, esse termo, e eles insistem em dizer que é só irmão carnal, quando aparecem os supostos irmãos de Jesus, né? E que nenhum era irmão de Jesus. Tiago é filho de Alfeu, o outro é filho de Zebedeu. Está lá em Marcos 3,17 e 3,18. Então, eles, para tentar fazer com que os fiéis não soubessem disso, eles adulteraram várias passagens. Vamos olhar aqui a Bíblia NTLH, Bíblia muito usada pelo Testemunho de Jeová, a nova tradução da linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, na passagem de 1 Coríntios 6, que é assim, ó. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive e alguns já são mortos. 1 Coríntios 15, 6. Diz que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos. Sabe o que eles fizeram? Tiraram o termo irmãos e colocaram o termo seguidores. Apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores. Por que eles tiraram o termo irmãos e colocaram seguidores? Quando Jesus aparece a mais de 500 irmãos. Eles tiraram porque eles diziam que o termo irmãos era usado só para filhos carnais. Como é que eles iam explicar que Maria teve mais de 500 filhos? Então eles adulteraram, tiraram o termo irmãos e colocaram o termo seguidores. Entre todas as adulterações, tanto para atacar o papado, a unidade da igreja, ou a questão das artes sacras, as maiores adulterações são feitas para atacar Nossa Senhora e sua virgindade plena, e sua virgindade de todo sempre, sua santidade plena. Então, eles adulteraram várias passagens para que não soubessem dessa santidade, dessa plenitude da graça que é Nossa Senhora. Vamos ver aqui uma adulteração também da Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Essa adulteração está na versão Novo Mundo, né? É incrível. Essa adulteração foi com pontuações, para que não soubéssemos as revelações. Ó. Na passagem de Lucas 23, 43, onde Jesus diz a São Dimas, né, o ladrão da cruz, o bom ladrão, Jesus diz, eu lhe garanto, hoje estará comigo no paraíso. Jesus diz bem claro, hoje estará comigo no paraíso. Sendo que algumas divisões protestantes insistem em dizer que os santos estão dormindo. Eles inventaram um dormitório para os santos.
inventaram um dormitório e que os santos só vão acordar na volta de Cristo. Eles confundem a entrega do Espírito, né, com a ressurreição da carne, que é no último dia. Então eles fazem essa confusão e não creem que o santo vai direto para a glória, né? Como São Paulo disse em Filipenses 1:23, né? Quero partir e estar com Cristo, né? Segundo Coríntios 5, Paulo diz também, sair da mansão do corpo e ir morar junto com o Senhor. O próprio Estevão, em Atos 7, né, ele, ao morrer, ele vê a glória aberta e entrega o Espírito. Então eles não creem nisso. Eles acham que os santos vão ficar dormindo. Então nessa passagem, que é uma passagem bem forte, bem clara, que Jesus diz, eu lhe garanto, hoje estará comigo no paraíso. Ele diz assim, eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O que foi que fizeram os testemunhas? Eles colocaram 2 pontos. Eu lhe garanto hoje, 2 pontos. Estará comigo no paraíso. Então, eles colocaram os 2 pontos depois da palavra hoje, para que não soubéssemos da revelação. Essa foi uma das artimanhas da Bíblia dos Testemunhos de Jeová, para que não soubéssemos que os santos vão direto para a glória, assim que morrem. Mas Jesus foi claro. Jesus não disse que o ladrão ia esperar para estar com ele, que o ladrão ia esperar até sua volta. Ele disse, hoje estará comigo no paraíso. Outras das adulterações dos testemunhas de Jeová são para negar o inferno. Negar o inferno. Eles pregam a teoria da aniquilação da alma. Eles dizem que ao morrer, quem vai ser condenado é aniquilado. E eles tiram as revelações que são ligadas à questão do fogo eterno. Na Bíblia VNM, versão Novo Mundo, na passagem que Jesus diz lá em Mateus 25, versículo 46, quando Jesus diz que uns irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Jesus é bem claro. Uns vão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. O termo usado é kolasis, termo grego, né? Nossa forma verbal é koladzo, né? Então, eles, como não creem que existe o castigo eterno, eles adulteraram essa passagem e colocaram decepamento eterno. Foi uma adulteração bem forte. Sendo que na mesma Bíblia dos Testemunhos de Jeová, em Atos 4:21 e 1 João 4:18, esse termo aparece como castigo. Quando os apóstolos são castigados lá em Atos 4:21, eles não adulteraram e colocaram decepamento, porque não cairia de jeito nenhum nessa passagem. Eles adulteraram só na passagem do castigo eterno. Foi uma coisa bem proposital. Outras grandes formas de adulteração dos testemunhas são essa questão do inferno, né? Que eles não creem. Mas é bem clara a palavra. Em Marcos 9:44 diz, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Vemos aqui que desde as culturas judaicas mais antigas, se cria no inferno como um lugar consciente, um lugar que há consciência. Até no Talmud judaico diz, o nome Gena ou Genion deriva do vale de Rinon. Gena é inferno, né? Que era uma lixeira muito anterior à época de Jesus, mas não significava lugar de aniquilação, precisamente o contrário. O significado que sempre lhe deram os judeus foi um lugar de castigo consciente para os malvados. O próprio Flávio José, que foi um fariseu convertido da era primitiva, disse que existe um lugar de fogo inextinguível. Interessante isso. Outras grandes adulterações dos testemunhos de Jeová foi para que não soubessem, para que seus fiéis não soubessem da Santíssima Trindade. Porque eles pregaram que a Santíssima Trindade era uma invenção da Igreja Católica. Então teve várias adulterações na Bíblia VNM, a Bíblia Watchtower, dos TJ, né? Para que o povo não soubesse da Trindade. Uma dessas adulterações
Está lá em Romanos 9:5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne. Olha que interessante. Dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Então, deixa bem clara a passagem de Romanos 9:5 que Jesus Cristo é Deus, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Aí o que fizeram na Bíblia deles? Colocaram Cristo segundo a carne, 2 pontos. Deus que é sobre todos, seja bendito para sempre. Olha que adulteração forçosa. Outra tática deles é colocar uma preposição ou um termo que não existe no meio do versículo. Lá em Tito 2,13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então deixa bem claro aqui, em Tito 2,13, que Jesus Cristo é Deus. Aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. O que eles fizeram aqui? Eles colocaram a preposição do. Quando nessa passagem é dito do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, eles colocam do grande Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, para não ficar claro que os dois são um. Agora, a adulteração mais famosa deles, né, para tirar a revelação da Santíssima Trindade, para tentar ir contra o dogma, o santo dogma, é a passagem de João 1:1, quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que interessante. Diz bem claro que o Verbo era Deus. Lá em João 1,14, diz que esse Verbo se fez carne, ou seja, que o próprio Deus se fez carne. Isso ia destruir toda a doutrina deles, porque eles negam que Cristo e Deus são um. Então o que é que eles botaram? Quando diz que o Verbo era Deus, em João 1:1, eles adicionaram um artigo indefinido. Colocaram assim: e o Verbo e a palavra era um Deus. Essa tática foi tão violenta, foi uma tática tão agressiva de adulterar a Bíblia, que eles inventaram, eles se justificaram. Disseram: não, a gente adicionou o termo um, porque esse termo não existe nos evangelhos nem no grego. Só que existe. O termo o termo artigo definido, existe no grego, que é eis, mia, ou em, um. E o próprio apóstolo João utiliza várias vezes. Usa em João 1,40, João 7, usa em João 9,25, João 19,34. Não precisava eles terem inventado, que João usa esse termo. Então, se precisasse desse termo nessa passagem, João teria colocado. Não precisava ninguém adulterar a Bíblia. Então, minha gente, esses 2 últimos programas, eu mostrei várias vezes as adulterações nas Bíblias protestantes. Mostrei que várias coisas foram tiradas, várias coisas foram colocadas e várias coisas foram modificadas pelos reformadores, tudo com o propósito de atacar a Igreja de Deus. A Escritura ela não pode ser modificada por homens. O que é que espera por esses reformadores que fizeram isso, por esses pastores, líderes, que adulteraram as Escrituras? Na última página da Bíblia, fala sobre esses que tiveram coragem de mudar as Escrituras, de acrescentar ou de tirar. Apocalipse 22, a partir do 18, diz assim: a todo que ouve as palavras da profecia desse livro, eu declaro:
Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. A adulteração da palavra de Deus é um crime que se paga muito caro. E pode levar muita gente ao erro. Então, eu resolvi, nesses 2 outros programas, me dedicar a aprovar aqui as adulterações bíblicas. Então, que ninguém caia no engano dessas traduções perniciosas. Então, até semana que vem, com mais um programa em defesa da fé. E tenham um excelente dia com Jesus e com Maria.